João 4, versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o vosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Podeis se assentar, desocupa as mãos, louva ao Senhor com as palmas bem alegre. Glória a Deus. Aleluia. Tá fraca as palmas, não tá? Dá para melhorar, né? Isso. Bate palmas e dá glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos e irmãs, estava eu meditando nesta passagem, e Deus então, através deste texto, Deus ele me trouxe uma mensagem ao meu coração nesta manhã, nesta campanha do jejum dos vencedores, esta palavra: do poço ao propósito. Jesus ele encontra quem ninguém procurava. Quem crê que Deus vai te tirar do poço hoje para o propósito? Então repita comigo: do poço ao propósito. O texto nos diz que Jesus ele precisava passar por Samaria. E essa palavra precisava não fala de estrada, mas ela fala de propósito. De propósito. Se trata de propósito. Samaria era evitada por causa de preconceitos históricos,
religiosos e sociais. Ainda assim, Jesus ele entra nesse território porque há uma vida que precisa ser restaurada, que precisa ser alcançada. Deus ele não foge de histórias complicadas quando há destino envolvido. O encontro ele acontece, como diz a palavra, ao meio-dia. Que horário, igreja? Ao meio-dia. O horário mais improvável. Aquela mulher ela escolhe esse horário por quê? Porque carregava ou carrega rejeição, vergonha e cansaço emocional. Ela vai ao poço quando ninguém estava lá, ao meio-dia, horário complicado. Tentando o quê? Tentando sobreviver longe dos olhares, longe dos comentários, e podemos colocar assim até mesmo longe das acusações. O poço para ela não é apenas um lugar de água, mas um lugar de repetição, de rotina cansativa e também de tentativas frustradas. E é exatamente ali que Jesus agora ele se assenta. Como é lindo Jesus. Jesus ele não rejeita ninguém. Aleluia. Ele não a encontra no templo, mas no lugar do desgaste, na beira do poço. E isso nos ensina que Deus ele não se revela apenas em ambientes sagrados. Ele não se revela em apenas ambiente dentro do templo, dentro da igreja. Não, meus irmãos, Ele também, aleluia, Ele também espera um momento certo de agir na nossa vida. Ou seja, Jesus ele se assenta ali porque Ele não tem pressa quando o assunto se trata de restauração. Por isso que Ele se assenta ali. Porque ele não tem pressa, ou seja, Deus não se revela apenas em ambiente sagrado, mas também nos lugares aonde a alma está exausta, aonde a alma está cansada, oprimida. Ele não tem pressa quando o assunto se trata de restauração. Ele espera porque ele sabe que aquele encontro mudará tudo. Aquele encontro mudaria tudo. E Jesus, ele atravessa fronteiras profundas para alcançar quem já desistiu até mesmo de si mesmo. Quantas pessoas que não se encontram nessa situação? Quantas pessoas que já não desistiram de si mesma? Perderam as forças, perderam a expectativa de vida, perderam a esperança. Já não tem mais esperança, já não tem mais prazer, até mesmo de viver. E quando Jesus agora, Ele inicia o diálogo, Ele rompe barreiras que pareciam intransponíveis. Judeus não falavam com os samaritanos, homens não conversavam publicamente com mulheres, mestres não se associavam a pessoas marcadas por escândalos pessoais. Mas Jesus não se move por regras humanas. Jesus ele não se move por regras do homem, mas ele se move por amor redentor que ele tem pela nossa vida. Por amor. Por isso, meus irmãos, que nós não podemos apontar ninguém, nós não podemos julgar ninguém. Ao atravessar Samaria, Jesus ele está declarando que não existe território emocional, espiritual ou histórico aonde a graça não possa entrar, aonde a graça não possa alcançar.
Não existe. Muitas pessoas não se afastam de Deus porque não querem fé, mas porque acreditaram que não são mais dignas dela, que não são mais dignas, carregam erros antigos, decisões equivocadas, fracassos familiares, e agora passam a viver espiritualmente à margem, excluído da sociedade, e podemos dizer até da igreja. Quantos que não se encontram assim? Porque errou, já não presta mais. Errou uma vez, já está condenado. Não é assim? Aleluia. E este texto, ele nos confronta. Ele nos confronta por quê? Ele nos confronta com uma verdade. E essa verdade é uma verdade que liberta, porque Jesus não espera, ele não espera você se resolver para se aproximar de você, não. Ele se aproxima para trazer reconstrução na sua vida. Ele se aproxima para reconstruir. Ele entra onde você parou de acreditar que Deus ainda, aleluia, tinha algum propósito. Ele conversa onde outros apontariam o dedo, mas Jesus conversa. E ele permanece aonde muitos desistiram, mas Jesus permanece. Aleluias. Na prática, isso fala com pessoas que vivem se auto-excluindo. Pessoas que vivem se excluindo da presença de Deus. Pessoas que até frequentam cultos, mas vivem com a alma distante, achando que Deus tolera, mas não se envolve. Jesus, ele atravessa Samaria para mostrar que ele não tolera a distância, mas ele ama de perto. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores, Ele morreu por nós. Aleluia. Nesta manhã o Senhor está atravessando muros. O Senhor está rompendo barreiras aqui hoje. O Senhor está atravessando muros que você levantou, quem sabe na sua vida, muros que você levantou para se proteger, e onde havia isolamento, Ele está estabelecendo uma grande restauração sobre vidas aqui nesta manhã. Quem crê, bate palmas e glorifica e exalte o nome do Senhor. A sede interior é uma sede que conduz decisões às vezes erradas, repetições dolorosas, ou seja, ciclos que não se quebram, ciclos repetitivos. Quem está entendendo diz glória a Deus. E essa mulher, ela vivia nesse ciclo. A mulher, ela vai ao poço buscar água, mas Jesus, ele revela que o problema dela não é a água. Aleluia. O problema dela não é a água. Sabe qual era o problema daquela mulher? Sede. Uma sede profunda, antiga, uma sede emocional e uma sede espiritual. 5 maridos em uma relação atual fora da aliança. E isto mostra o que?
mostram uma história marcada por tentativas de se completar em pessoas. Porque muitos procuram se completar em pessoas, ou às vezes nos vícios. Ela muda de cenário. O cenário muda, ela muda de relacionamento, ela muda de fase, mas o vazio permanece. O vazio permanece. Ela muda, aleluia, o cenário, ela muda o relacionamento, ela muda a fase, mas o vazio permanece. E quantas pessoas que não se encontram assim? E Jesus aqui, Ele ensina que quem bebe da água deste mundo, sempre terá sede novamente. Aleluia! Quem bebe da água deste mundo, sempre terá sede novamente. Ou seja, tudo que não nasce em Deus, exige repetição. Pode ver para você ver. Tudo que não nasce de Deus se torna ciclos repetitivos, ou seja, exige esforço contínuo e nunca satisfaz por completo. Nunca. Muitas decisões erradas não nascem na rebeldia. Porque às vezes pessoas pensam, tomou a decisão errada, por quê? Porque é rebelde, ou seja, não, muitas decisões erradas não nascem da rebeldia, mas nasce da carência. E é forte isso. Pessoas sedentas fazem alianças apressadas. Vou repetir para você: pessoas sedentas fazem alianças apressadas, ou seja, escolhas emocionais e caminhos que aliviam a dor momentaneamente, mas aprofunda o vazio depois. Quantos que não buscam este alívio momentâneo? Que não pega esses caminhos para aliviar a sua dor momentaneamente, mas isso vai aprofundar cada vez mais depois. Na prática, isso nos chama a olhar para dentro com honestidade. Dentro de nós, quantas vezes buscamos aprovação para curar rejeição? Seja sincero. Quantas vezes buscamos aprovação para curar rejeição? Quantas vezes buscamos relacionamento para fugir da solidão? Quantas vezes buscamos atividades para não lidar com o silêncio da alma? Quantas pessoas? Mas Jesus aqui, Ele expõe a sede, não para humilhar. Jesus, Ele está expondo aqui a sede, não para humilhar ninguém, mas Ele expõe a sede para libertar. Ele oferece uma fonte, esta fonte, uma fonte interior, que não depende de circunstâncias, aleluia, ou seja, uma água viva que sustenta no deserto, uma água viva que sustenta no processo e também na espera. Ele está jorrando esta água aqui nesta manhã, aleluias. Quando Jesus se torna a fonte da nossa vida, a carência deixa de governar as nossas escolhas. Deixa de governar.
Jeremias 2,13 diz: porque dois males fez o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Aleluia. Levante a tua mão, levante isto. Nesta manhã, nesta campanha do jejum dos vencedores, Deus está encerrando ciclos de decisões movidas pela dor, e nesta manhã Ele está inaugurando um tempo de escolhas guiadas pela presença de Deus. Quem recebe, aplaude e glorifica a Ele nesta manhã. Aleluias. A verdade que Jesus revela é uma verdade para curar a raiz do problema e interromper ciclos, quebrar ciclos. Jesus, ele demonstra conhecer toda a história daquela mulher, ou seja, Jesus revela toda a história daquela mulher. Ele não faz perguntas por curiosidade, mas ele fala por libertação. Jesus agora, ele toca na ferida daquela mulher, mas ele toca sem violência, sem exposição pública, sem condenação. Pode ver o texto. Jesus, ele toca na ferida daquela mulher, mas ele toca sem violência. Ele toca na ferida daquela mulher sem expor ela publicamente. Jesus, ele toca na ferida daquela mulher sem condenar ela. Sim ou não? Aleluia. E isso revela que a verdade de Cristo não é destrutiva, mas a verdade de Cristo, ela é terapêutica, porque ela traz cura para a nossa alma. Muitos fogem de um encontro profundo com Deus, porque sabem que Ele vê tudo. Aleluia, não tem como esconder. Mas este texto nos ensina que ser totalmente conhecido por Deus não significa ser rejeitado por Ele. Pelo contrário, é o ponto de partida para a restauração. Aleluia, restauração. Porque enquanto escondemos feridas, escondemos pecados, escondemos padrões, eles nos controlam, nos governam. Mas quando entregamos a graça, agora ela assume o governo da nossa vida. Jesus não trata apenas sintomas, mas ele vai à raiz do problema. Ele mostra que não adianta mudar de poço. Aleluia. Não adianta mudar de poço se a raiz da sede continua a mesma. Não adianta. Pode trocar de poço quantas vezes quiser, se a raiz da sede continua a mesma, não adianta. Libertação verdadeira, ela começa quando a verdade ela é encarada diante de Deus, não quando é varrida para debaixo dos tapetes religiosos, não. Na prática, isso nos chama a parar de fingir espiritualmente. Aleluia, é forte isto. A parar de fingir espiritualidade, parar de fingir santidade e de começar a viver a verdadeira transformação do Evangelho. Porque muitos se escondem. Aleluia, muitos fingem. Mas Deus vê tudo. Deus não quer apenas nosso comportamento ajustado, mas Ele quer o nosso coração curado. Porque quando o coração ele é curado, ele cura também outras pessoas.
Agora, quando nós não temos o coração curado, nós também ferimos outras pessoas, perdão. E é isso que está faltando, meus irmãos. Não adianta ter o comportamento ajustadinho, bonitinho, no padrão, mas se o coração não está curado, não adianta nada. Se torna hipocrisia. Não adianta. Ele quer nosso coração curado, para curar também outras pessoas. Salmos capítulo 32, versículo 3 diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri, diz a palavra. Ou seja, o Senhor está quebrando padrões antigos aqui nesta manhã. Ele está encerrando ciclos repetitivos, e Ele está trazendo cura profunda, aonde havia prisão emocional, espiritual. Ele está trazendo cura aqui nesta manhã. Quem recebe esta cura, glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluia. Quando a religião ela deixa de ser refúgio, e agora a adoração ela se torna entrega. Olha como é forte isso. Quando a religião ela deixa de ser refúgio, agora a adoração ela se torna entrega. Quando a conversa agora ela começa a tocar no coração, o diálogo de Jesus com a samaritana, quando agora o diálogo, a conversa agora começa a tocar no coração, a mulher ela tenta mudar o assunto. Pode ver no texto. Ela tenta mudar o assunto, levando agora para a religião. Sim ou não? Pode olhar para você ver. Ela tenta mudar. Ela fala de montes, ela fala de templos, e ela fala de tradições. E isso traz uma revelação profunda. Isso revela uma reação comum das pessoas. Usar assuntos religiosos para fugir de confrontos internos. Mas Jesus, Ele não permite esta fuga. Jesus, Ele não permitiu, mas Ele conduziu a conversa agora para o centro. Aleluia. Jesus ele afirma dizendo que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus leva ela agora para o centro do Evangelho. E Jesus disse: ei, Jesus está procurando adoradores. Jesus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E isso significa uma adoração sem máscara, uma adoração de verdade, uma adoração sem duplicidade, sem aparência espiritual, aparência de santidade. Não é sobre o lugar aonde se adora, aleluia. Ei, não é sobre o lugar aonde se adora, é sobre o coração qual se vive na presença dEle. É sobre o coração. Na prática isso confronta a nossa rotina espiritual, nos confronta. Não é sobre cantar, mas é sobre viver. Não é sobre levantar as mãos, mas é sobre render o coração para Ele. A adoração verdadeira não se limita ao culto. Ela não se limita somente aqui dentro do templo, mas ela se manifesta nas decisões diárias. Tem que se manifestar nas decisões diárias, não na forma de lidar com o pecado, mas com as pessoas, e também da forma que você lida e respeita a Deus. Aleluias.
Quando a verdade ela entra, a adoração ela deixa de ser um evento e agora ela se torna um estilo de vida. Porque muitos estão adorando, mas por eventos. Mas quando a verdadeira adoração ela se torna um estilo de vida, a fé ela deixa de ser discurso e agora ela passa a ser praticada diariamente. Aleluia, é forte, meus irmãos. Salmo 51:17: os sacrifícios para Deus são o espírito aquebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aleluia. Quando o encontro com Jesus, meus irmãos, ele transforma a vergonha em missão. A mulher ela deixa agora o cântaro ali no poço e ela corre agora para a cidade. Ela deixa ali o cântaro que ela foi buscar água, agora ela corre para a cidade. E esse detalhe é poderoso, é forte isto. O cântaro representa aquilo que ela usava para tentar matar a sede, ela deixa para trás. Aleluia. Ela abandona. Porque quando alguém encontra a fonte verdadeira, não precisa mais carregar o peso antigo. Aleluia, se eu fosse você, tinha dado glória agora. Ei, aleluia. Quando alguém encontra a fonte verdadeira, não precisa mais carregar o peso antigo, porque ela deixa para trás aquilo que antes parecia indispensável. Aleluia, glória a Deus. A mulher que evitava pessoas por medo, por vergonha, agora ela corre para elas, ela corre para a cidade. A mulher marcada pela vergonha, agora ela anuncia Jesus. Por isso que você não pode julgar ninguém. Nós não podemos apontar ninguém. Você não sabe o plano que Deus tem na vida daquela pessoa. Hoje ele pode estar lá fora, mas amanhã ele pode estar pregando o evangelho. Hoje ele pode estar nas drogas, mas amanhã ele pode se virar um missionário, um pastor. Aleluia, aleluia. E isso é suficiente para Deus usá-la. Muitos acreditam que o passado da pessoa desqualifica o chamado. Muitos acreditam nisso. Errou, já não tem mais chance, já não tem mais oportunidade. Não. Mas este texto lhe prova ao contrário. Pode ler, pode estudar esse texto. Esse texto ele quebra toda a religiosidade. Quebra. Deus não apaga histórias de ninguém. Não. Deus não apaga história, mas Ele a ressignifica, ou seja, Ele alinha a nossa história. Aquilo que era dor se torna ponte. Aquilo que era vergonha se torna agora testemunho para a honra e a glória do Senhor. Uma vida restaurada, ela se torna um instrumento de salvação. O impacto, meus irmãos, foi tão grande o impacto é tão grande que uma cidade inteira foi tocada. Uma cidade inteira. Tudo começa com um encontro no poço. Tudo começou ali. Um encontro ele gera missão. Missão gera transformação coletiva. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5,17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo fez novo.
Pode louvar. Oh glória! O Senhor está transformando a história daquela pessoa da tua casa, que muitos não davam nada por ele. A pessoa está transformando a história dele hoje. A sua dor, Deus está transformando hoje em mensagem, em testemunho, e o seu passado em ferramenta de salvação também para outras pessoas. Quem recebe, já vou concluir. Do poço à fonte, da sede ao propósito. Repita comigo: do poço à fonte, da sede ao propósito. A mulher, ela foi ao poço buscar água, mas ela encontrou Jesus. Ela chegou vazia e ela saiu cheia. Ela chegou escondida, saiu enviada. Ela chegou marcada pelo passado, agora ela saiu alinhada com o propósito. Ei, Jesus ainda se assenta em poços modernos. Jesus ainda se assenta em poços. Ele ainda espera pessoas cansadas, feridas e sedentas. Quem bebe da água viva não vive mais refém da carência, mas agora vive guiado pelo propósito. E hoje, meus irmãos, para nós concluir, hoje o convite permanece o mesmo. O convite de Jesus é o mesmo. O convite de Jesus é o mesmo. Jesus está dizendo hoje: pare de beber do que não te satisfaz. Jesus está dizendo para você também que está acompanhando na transmissão: pare de beber do que não te satisfaz. Mas Jesus te chama à fonte. Venha à fonte verdadeira e permita que Deus transforme a sua história em testemunho vivo para glorificar o nome dele. Pode aplaudir ao Senhor, pode. Que Deus os abençoe, igreja. Que o Espírito Santo continue falando em cada coração, e que esta água viva continue jorrando sobre a tua vida. Tenha